O vestido de noiva pendurado parecia um fantasma pálido no canto do quarto. Maria Fernanda olhou de relance, enquanto revisava a lista de convidados pela enésima vez. 700 pessoas. Um casamento digno da alta sociedade carioca. Sua mãe ficaria orgulhosa. E ela? Seus dedos tamborilaram sobre a mesa de jacarandá. 3 dias. Apenas 3 dias para se tornar a senhora Mendonça. O anel de noivado, um diamante tão pesado que às vezes doía carregá-lo, lançava reflexos sob a luz da tarde que se filtrava pelas janelas de seu apartamento em Ipanema. O telefone vibrou. Rodrigo. Meu amor, já confirmou a degustação do menu? A voz de seu noivo soava como sempre, controlada, eficiente, como o motor da sua Mercedes. Sim, já está tudo pronto. Maria Fernanda levantou-se e caminhou até a varanda. O Rio de Janeiro se estendia diante dela, um mar de edifícios e pressa. Só me falta terminar a reportagem para a revista. Perfeito. Lembre-se que meus sócios japoneses querem fotos exclusivas. Este casamento também é uma excelente oportunidade de negócio. Maria sorriu sem vontade. Às vezes, Rodrigo falava como se estivesse fechando um contrato, em vez de se casando. Vou usar o escritório da minha avó para umas fotos com as joias antigas dela. A revista quer aquele toque familiar e nostálgico. Desde que você não use essas peças antiquadas na cerimônia de verdade, já contratamos a Gaxtern. O tom não admitia réplica. Te vejo no jantar. Te amo. Desligou antes que ela pudesse responder. Maria Fernanda guardou o telefone e observou a cidade. Aos 32 anos, havia conseguido tudo o que uma arquiteta brilhante poderia desejar. Seu próprio escritório, projetos internacionais e agora um casamento perfeito com um dos empresários mais poderosos do Brasil. Perfeito. Por que essa palavra soava cada vez mais vazia? O antigo escritório da sua avó na Gávea cheirava a madeira, livros antigos e as memórias que Maria havia tentado sepultar. Ninguém o tinha tocado desde a morte de Dona Soledade há 2 anos. Maria acendeu as luzes e uma nuvem de poeira dançou no ar. Vamos lá, vovó. Mostre-me seus tesouros, murmurou enquanto abria as gavetas da antiga escrivaninha. Encontrou o que procurava na terceira gaveta. Uma caixa de madeira entalhada com iniciais que não eram da sua avó, e R abriu-a com cuidado. Dentro, várias joias antigas de prata e turquesa repousavam sobre veludo desgastado, perfeitas para as fotos. A revista enlouqueceria com essas peças que contavam histórias de outro Brasil, um que se desvanecia sob o vidro e o aço dos novos tempos. Ao levantar um colar, um envelope amarelado deslizou até o chão. Maria o recolheu estranhando. O papel era grosso, caro. Na frente, com uma caligrafia que reconheceria entre 1000, estava escrito seu nome, Emiliano Ribeiro. Suas mãos tremeram. O envelope nunca havia sido aberto. A data no canto, 10 anos atrás. Exatamente quando ele desapareceu de sua vida sem explicação alguma. Maria deixou-se cair no sofá empoeirado. Por que sua avó tinha esta carta? E por que nunca a entregou? Hesitou por alguns segundos que se estenderam como horas. Então, com um movimento decidido, rompeu o selo. Querida Maria, quando você ler isto já estarei longe. Não espero que entenda, nem sequer que me perdoe. As palavras nadaram diante de seus olhos. O quarto parecia ter ficado sem oxigênio. Mas você deve saber que tudo o que lhe disseram sobre mim é mentira. Sua família, especialmente Rodrigo, fabricou cada detalhe para nos separar. Maria levantou a vista, atordoada. Rodrigo, seu atual noivo? Impossível. Ela mal o conhecia naquela época. Me ameaçaram, Maria. Não apenas a mim. A minha família. E você conhece seu primo o suficiente para saber que ele cumpre suas promessas? Meu primo? Sussurrou confusa. E então lembrou. Rodrigo e ela eram primos distantes. Tão distantes que nunca o considerou família. Conheceram-se formalmente 5 anos depois que Emiliano desapareceu. Ou pelo menos ela acreditava nisso. Continuou lendo, cada palavra como uma punhalada. Vou para Paraty. Tentarei reconstruir o que resta de mim, dos meus sonhos. Esperarei 1 mês.
Se não vier, entenderei que escolheu acreditar neles. Sempre seu, para o bem ou para o mal, Emiliano. O telefone a sobressaltou. Era Rodrigo novamente. Onde você está? Estou esperando há meia hora no restaurante. Maria olhou para o relógio. 9 horas. Havia perdido a noção do tempo. Desculpe. Sua voz soava estranha, distante. Me distraí organizando coisas no escritório da vovó. Está tudo bem? Você está com uma voz estranha. Só cansada. Dobrou a carta e a guardou na bolsa. Rodrigo, você conhecia Emiliano Ribeiro? Um silêncio. Breve, mas revelador. Quem? Ah, aquele namoradinho que você teve na faculdade? Nunca o conheci. Por que isso agora? A mentira pairou entre eles como veneno. Por nada. Encontrei uma foto antiga. Maria fechou os olhos. Não vou poder ir jantar. Acho que vou ficar na casa da minha mãe esta noite. Há 3 dias do casamento. Maria, os convidados começam a chegar amanhã. Só preciso de uma noite para organizar minhas ideias. Para os nervos pré-casamento. Depois de desligar, Maria olhou para a carta mais uma vez. Para ti. Será que ele ainda estaria lá depois de 10 anos? E o que ela faria se o encontrasse? Com mãos decididas, abriu seu computador e reservou uma passagem. O ônibus saía em 2 horas. Tinha 3 dias antes do seu casamento. 3 dias para descobrir uma verdade enterrada durante uma década. 3 dias para decidir o resto da sua vida. O ônibus freou com um suspiro. Maria Fernanda abriu os olhos para o mundo dourado de Paraty. O sol do meio-dia caía implacável sobre as fachadas coloniais de pedra que pareciam arder em chamas suaves. Desceu com sua pequena mala, sem reserva de hotel nem plano algum. Apenas a carta amassada no bolso de sua jaqueta e um endereço rabiscado em seu caderno. Galeria Ribeiro, Rua das Pedras, 15. Um saxofone chorava de algum beco enquanto ela caminhava pelas calçadas de pedra. O aroma de quitutes recém-feitos se misturava com o de flores de ipê. Esta cidade era outro mundo, oposto aos arranha-céus e engarrafamentos que havia deixado para trás. Um arrepio percorreu sua espinha apesar do calor. Um casal de turistas pediu que ela tirasse uma foto deles em frente à igreja matriz. Sorriu automaticamente, pensando que em 72 horas ela mesma posaria diante de centenas de flashes com um vestido que custava o preço de um apartamento. Primeira vez em Paraty? Perguntou a mulher ao recuperar sua câmera. Não, estou voltando depois de muito tempo, respondeu Maria, surpresa pelo nó em sua garganta. 10 anos, uma vida inteira. Instalou-se numa pequena pousada perto do centro histórico. O quarto era simples, mas acolhedor, com vigas de madeira no teto e uma sacada que dava para um pátio interno cheio de buganvílias. Deixou a mala sobre a cama e contemplou seu reflexo no espelho antigo. Havia mudado. A universitária sonhadora com jeans desgastados tinha se transformado nesta mulher elegante, com blusa de seda e perfume francês. Ele a reconheceria? Quereria reconhecê-la? Respirou fundo. Não tinha percorrido 200 quilômetros para acovardar-se agora. A Galeria Ribeiro revelou-se um espaço luminoso em um antigo casarão restaurado. Da entrada, podia-se ver um pátio interno com uma fonte e esculturas contemporâneas. As paredes brancas exibiam telas enormes de cores selvagens, tempestades emocionais capturadas em tinta que parecia sangrar. Posso ajudá-la? Uma jovem com tatuagens coloridas sorriu do balcão. Procuro Emiliano Ribeiro. O mestre está no ateliê. Tem hora marcada? Mestre. A palavra ressoou estranha. Não, mas é importante. Diga a ele que Maria Fernanda Velasco precisa vê-lo. A moça desapareceu por uma porta lateral. Maria contemplou um dos quadros maiores. Um deserto vermelho, onde uma figura solitária caminhava em direção ao horizonte. Sentiu um arrepio ao reconhecer o estilo, agora mais maduro, mais escuro, mas inconfundivelmente dele. Que surpresa! A voz às suas costas a paralisou. Grave, com um matiz áspero que não se lembrava. Virou-se lentamente. Emiliano Ribeiro estava de pé na entrada. Mais magro, com o cabelo negro mais curto e alguns cabelos grisalhos prematuros nas têmporas. Seus olhos continuavam sendo 2 poços escuros, mas agora tinham rugas finas nos cantos.
Usava uma camisa preta com mangas dobradas que revelava antebraços manchados de tinta azul e vermelha. Emiliano, murmurou ela, descobrindo que seu nome ainda pesava em sua língua. A que devo a honra? Perguntou ele com um sorriso que não chegou aos olhos. Ou será que agora os arquitetos famosos procuram arte para seus projetos milionários? O sarcasmo a atingiu como um tapa. Podemos conversar em particular? Ele a avaliou por alguns segundos. Depois fez um gesto em direção à porta por onde tinha aparecido. Luna, cuide da galeria. Estarei no ateliê. O estúdio era um caos ordenado. Telas inacabadas, mesas com frascos de pigmentos, o cheiro penetrante de óleo e terebintina. Uma janela enorme deixava entrar a luz que banhava tudo em âmbar. Quer algo para beber? Cachaça, caipirinha? Ou prefere champanhe francês agora? Maria ignorou a provocação e tirou a carta do bolso. Encontrei isto ontem, 10 anos tarde demais. Emiliano pegou o envelope com mãos que tremeram imperceptivelmente. Ao ver sua própria letra, seu rosto perdeu toda a expressão zombeteira. Minha avó nunca me entregou, continuou ela. Nunca soube que existia até ontem. Você viajou até aqui por causa de uma carta velha? Seu tom tentava soar indiferente, mas falhava miseravelmente. Vim pela verdade. Emiliano deixou a carta sobre uma mesa e caminhou até a janela. Sua silhueta recortou-se contra a luz, convertido em sombra. A verdade, repetiu com amargura. Qual verdade, Maria? A que te contaram ou a que vivemos? Preciso saber o que aconteceu realmente. Na carta você menciona Rodrigo, diz que mentiram para mim, que te ameaçaram. Rodrigo? Emiliano voltou-se com expressão incrédula. Você ainda tem contato com ele? Vou me casar com ele em 3 dias. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Emiliano olhou para ela como se tivesse cravado uma faca nele. Depois soltou uma gargalhada que soava a vidros quebrados. Você vai se casar com o homem que destruiu o que tínhamos? Isso sim é ironia. Do que você está falando? Mal o conhecia naquela época. Ele conhecia você perfeitamente, Maria. Foi um plano calculado desde o início. Emiliano aproximou-se tanto que ela podia sentir seu aroma de tinta e café amargo. Seu querido noivo era sócio do meu pai quando a construtora faliu. Ele garantiu que perdêssemos tudo. E quando você apareceu na minha vida, viu a oportunidade perfeita para sua vingança. Isso é absurdo. Pergunte a ele sobre Antônio Ribeiro. Pergunte a ele o que aconteceu com os terrenos de Angra. Ou melhor ainda, pergunte por que nunca falou de mim antes de conhecê-la oficialmente. Maria sentiu que o chão se movia sob seus pés. Você está dizendo que Rodrigo sabia de nós desde antes? Não só sabia, nos vigiava. Quando soube que eu planejava pedir sua mão em casamento, me chamou no seu escritório. Mostrou-me documentos que incriminavam meu pai em fraudes que nunca cometeu. Deu-me um ultimato: desaparecer da sua vida ou ver minha família na cadeia. Não posso acreditar. Acredite ou não, é a verdade. Emiliano afastou-se novamente. Agora você já sabe. Pode voltar para seu casamento de conto de fadas. Maria avançou em sua direção, o coração martelando no peito. Por que não lutou? Por que não me contou? Acha que não tentei? Sua voz quebrou. Te liguei por semanas. Sua família bloqueou cada tentativa. Sua avó foi a única que concordou em entregar essa carta. Um telefone vibrou. O dela. Rodrigo. Você deveria atender, disse Emiliano com frieza. Seu príncipe está te procurando. Maria ignorou a ligação sem tirar os olhos dele. Preciso de tempo para processar tudo isso. Tempo. Emiliano sorriu com tristeza. Você teve 10 anos, Maria. Seus olhos fixaram-se nos dela. Mas chegou tarde. Tarde demais. Tarde demais para quê, exatamente? A pergunta pairou entre eles como uma faísca em pólvora. Maria sustentou o olhar de Emiliano, recusando-se a recuar. Haviam passado 10 anos, mas reconhecia aquela expressão obstinada, a mesma que ele tinha quando discutiam sobre política ou cinema naquelas madrugadas universitárias. Para mudar o que já está escrito, respondeu ele finalmente, passando uma mão pelo cabelo. Cada um seguiu seu caminho. Eu me transformei nisso. Apontou para o estúdio com um gesto circular.
E você se transformou em... No que me transformei, segundo você? Emiliano a observou de cima a baixo. Em alguém que não reconheço. Um silêncio incômodo instalou-se entre ambos. Maria avançou até um mural inacabado. Seu estilo evoluiu, comentou, mudando de assunto. Antes você pintava flores e agora... Agora expresso o que realmente sinto, sem adornar a realidade, interrompeu ele. A experiência costuma escurecer a paleta. Seus olhares se encontraram novamente e, por um instante, Maria vislumbrou o rapaz que conheceu. Apaixonado, vulnerável sob aquela couraça de cinismo. Será que ainda existiria algo do que foram? Valeria a pena resgatá-lo de entre tantas ruínas? Se importaria de dar um passeio? Propôs ela impulsivamente. Estou sufocando aqui dentro. Surpreendentemente, ele aceitou com um leve aceno. Caminharam em silêncio pelas ruelas de pedra. O sol começava a descer, tingindo as fachadas de laranja intenso. Turistas e moradores enchiam os cafés ao ar livre. Uma vida normal transcorria ao redor deles, enquanto carregavam o peso de uma década de mal-entendidos. Me conte sobre você, pediu Maria quando chegaram a um pequeno jardim. A versão real, não a que imaginei todos estes anos. Emiliano sentou-se em um banco desgastado. O que você imaginou? Que você tinha ido para a Europa com aquela bolsa, que triunfou imediatamente. Um sorriso triste desenhou-se em seu rosto. Recusei a bolsa. Passei 3 anos trabalhando como assistente de um restaurador em Olinda, sobrevivendo apenas, tentando manter meus pais depois que perderam tudo. Fez uma pausa. Meu pai morreu sem se recuperar do golpe financeiro. Maria sentiu que o coração se apertava. Sinto muito. A vida continua, respondeu com indiferença fingida. Pouco a pouco comecei a expor em galerias pequenas. Há 5 anos ganhei um concurso nacional. Isso mudou tudo. Uma criança passou correndo à frente deles, perseguindo uma pipa. Ambos a seguiram com o olhar, momentaneamente hipnotizados por aquela alegria simples. Lembra quando planejávamos viajar para a Europa? Perguntou ela de repente. Você pintaria enquanto eu desenhava prédios revolucionários. Sonhos de criança. Não eram para mim. Seus olhos se encontraram novamente. Algo palpitou entre eles. Uma lembrança viva que se recusava a morrer. E você? Perguntou ele. Conseguiu tudo o que queria? Depende do que você acha que eu queria. Sucesso, reconhecimento, segurança financeira. Maria soltou uma risada amarga. Tenho um escritório que projeta edifícios corporativos idênticos a todos os outros. Sou a arquiteta favorita de empresários que não distinguem entre Niemeyer e um shopping center. E estou prestes a me casar com um homem que... Interrompeu-se confusa. O que estava fazendo? Por que contava essas coisas a ele? Um homem que o quê? Insistiu Emiliano. Deixemos assim. Levantou-se do banco, repentinamente consciente do tempo. Seu telefone marcava 6 chamadas perdidas de Rodrigo. Devemos voltar. Caminharam em direção ao centro. A noite caía rapidamente e os postes começavam a acender como vagalumes gigantes. Ao passar em frente a um pequeno mercado artesanal, uma barraca de máscaras tradicionais chamou sua atenção. Estas são novas, comentou Emiliano parando. Não estavam aqui da última vez que passei por aqui. A vendedora, uma senhora de tranças prateadas, sorriu mostrando dentes perfeitos. São máscaras do maracatu, jovens. Representam nossos verdadeiros rostos, os que escondemos do mundo. Maria pegou uma pintada com símbolos azuis e dourados. O cartão dizia, a alma que retorna. Gosto desta, disse, admirando os detalhes. Você tem bom olho, menina. Essa máscara representa os espíritos que retornam para completar assuntos pendentes. Emiliano e Maria trocaram um olhar. Ele tirou sua carteira. É um presente, disse antes que ela pudesse protestar. Enquanto caminhavam de volta, Maria segurava a máscara como um talismã. Lembra do carnaval em Olinda? Perguntou ela, deixando que as memórias fluíssem. A noite no Alto da Sé, respondeu ele, sua voz suavizando. Os bonecos gigantes e as lanternas. Foi a primeira vez que você me disse que me amava. E a última vez que nos vimos antes que tudo desmoronasse.
Suas mãos se roçaram acidentalmente, enviando uma corrente elétrica pelos seus braços. Nenhum dos dois se afastou. O que aconteceu conosco, Emiliano? A vida, suponho. Decisões alheias, as nossas próprias. Pararam em frente a um músico de rua que tocava uma melodia melancólica no violão. Sem pensar, Emiliano pegou sua mão e a atraiu suavemente. Um passo. Outro. Estavam dançando no meio da rua, como naquela noite em Olinda. O tempo pareceu suspender-se. Os transeuntes, as luzes, o mundo inteiro se desfocou. Só existiam eles, movendo-se ao ritmo de uma canção que falava de amores interrompidos. Isso é uma loucura, sussurrou ela contra seu ombro. Sempre foi, respondeu ele, seu hálito roçando-lhe o cabelo. O telefone de Maria vibrou novamente, quebrando o encanto. Desta vez, ela o pegou para olhar a tela. O sangue abandonou seu rosto. O que foi? Perguntou Emiliano, alarmado pela sua expressão. É uma mensagem de Rodrigo. Ela mostrou a tela. Você deixou o GPS do seu telefone ativado, querida. Achou que eu não saberia onde você está? Já cheguei a Paraty. Te espero na pousada para jantar. Às 9. E traga seu amigo pintor. Temos muito o que conversar, nós três. Emiliano leu a mensagem, sua expressão endurecendo. Você não precisa ir, disse com firmeza. Pode pegar um ônibus de volta. Ou ficar. Enfrentá-lo amanhã, quando estiver preparada. Maria negou lentamente com a cabeça, a máscara agora pesada entre suas mãos. 10 anos fugindo de verdades. Já é suficiente. Olhou para seu relógio. São 8h30. A pousada está a 10 minutos daqui. Você não vai sozinha. Não esperava que me deixasse fazer isso. Olharam-se, cúmplices pela primeira vez em uma década. Viraram na esquina e viram Rodrigo de pé em frente ao hotel, impecável em seu terno sob medida, observando-os com um sorriso que não alcançava seus olhos calculistas. Rodrigo Mendonça não era homem de arrebatamentos. Cada gesto seu, desde o nó Windsor de sua gravata italiana até a forma como segurava a taça de vinho, refletia cálculo e premeditação. Por isso, sua cordialidade resultava mais aterradora que qualquer cena de ciúmes. Que maravilhosa coincidência! Exclamou ao vê-lo se aproximar como se fosse um encontro casual. Minha noiva e o artista do momento na mesma cidade histórica. O restaurante do hotel fervilhava de atividade. Toalhas brancas, candelabros antigos e música de violino criavam uma atmosfera que contrastava grotescamente com a tensão entre os três. Poupe-me da atuação, Rodrigo, disparou Maria, sentando-se à sua frente. Você sabe perfeitamente por que estou aqui. Emiliano permaneceu de pé avaliando a situação. O empresário lhe dirigiu um sorriso glacial. Por favor, sente-se, convidou, indicando a cadeira vazia. Os velhos amigos devem colocar o papo em dia, não acha? Não somos amigos, replicou o pintor. Não? Que estranho, considerando que você estava dançando em plena rua com minha futura esposa há alguns minutos. Um garçom aproximou-se com uma garrafa de champanhe. Rodrigo indicou que servisse 3 taças com um gesto elegante. Brindemos aos reencontros inesperados, propôs, erguendo sua taça, e às meias-verdades que todos preferimos contar. Maria deixou seu champanhe intacto. Você conhecia Emiliano antes de me conhecer? Rodrigo tomou um gole, saboreando-o lentamente antes de responder. Negócios e prazer costumam entrelaçar-se, querida. A construtora do pai dele e minha empresa tiveram, digamos, desentendimentos legais há anos. Desentendimentos que terminaram com minha família na ruína, interveio Emiliano. Uma fraude orquestrada meticulosamente. Rodrigo estalou a língua, como quem repreende uma criança. Os Ribeiro tinham problemas financeiros muito antes de cruzar meu caminho. Seu pai era um idealista num mundo pragmático. Voltou-se para Maria. Mas essa história antiga não tem relevância para nós, certo, meu amor? A última frase destilava ameaça velada. Maria olhou ao redor. Comensais elegantes, risos discretos, normalidade absoluta. Ninguém suspeitaria da batalha que se travava naquela mesa. Também foi coincidência você aparecer na minha vida logo depois que Emiliano desapareceu? Perguntou com voz firme.
Algo mudou na expressão de Rodrigo. Um lampejo fugaz de irritação cruzou suas feições perfeitas. Não dramatize, por favor. Nos conhecemos no jantar beneficente do seu tio, 5 anos depois. Você mesma me contou tudo sobre seu namoro universitário fracassado. Depois de embebedá-la com 3 caipirinhas, apontou Emiliano. Rodrigo ignorou o comentário. Olhem só que comovente. O artista torturado defendendo sua musa perdida. Seu tom endureceu. Mas não estamos mais na universidade. Agora jogamos em ligas maiores. O violinista passou perto da mesa deles, interpretando uma melodia melancólica. Rodrigo o dispensou com um gesto impaciente. Não entendo o que pretende conseguir com esse teatrinho, Maria. Arruinar nosso casamento por curiosidade mórbida? Jogar no lixo anos de planejamento por um romance de juventude? Não é curiosidade, respondeu ela. É que acabei de descobrir que todo nosso relacionamento pode estar baseado em mentiras. Rodrigo inclinou-se para a frente, a máscara de cortesia desaparecendo por completo. Escute bem. 300 convidados confirmados, contratos assinados, publicidade em revistas internacionais. O governador comparecerá. Meus sócios japoneses vêm exclusivamente para a cerimônia. Você não vai arruinar tudo por um capricho de última hora. Não é um capricho, interveio Emiliano. É o direito dela saber a verdade. E qual é essa grande verdade? Rodrigo soltou uma gargalhada sem humor. Que você escreveu uma carta melodramática há 10 anos. Que seu ego não suportou ser rejeitado. Nunca te rejeitei, murmurou Maria, conectando peças dispersas. Nunca tive oportunidade de fazê-lo, porque nunca recebi essa carta. Rodrigo esvaziou sua taça e a depositou com força sobre a toalha. Chega! Amanhã voltamos para o Rio. Os preparativos finais requerem sua presença. Maria não respondeu. Seus olhos fixaram-se na mão esquerda de seu noivo. Os nós dos dedos brancos, a tensão mal contida. Você está mentindo, Rodrigo. Tem feito isso desde o princípio. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Finalmente ele sorriu de novo, desta vez sem se preocupar em fingir cordialidade. Você deveria se perguntar, Maria, por que Soledad nunca entregou essa carta? Talvez sua avó compreendesse melhor que você o que te convinha. Não meta minha avó nisso. Ela sabia diferenciar entre um romance passageiro e um casamento vantajoso. Uma pena que você não herdasse seu bom senso. Emiliano levantou-se bruscamente. Não permito que a ameace. Ameaçá-la? Rodrigo estendeu as mãos com gesto inocente. Só aponto fatos. Maria tem responsabilidades, compromissos a cumprir. Comigo, acrescentou olhando-a fixamente. Conosco com nosso futuro. A última palavra ressoou como uma lápide. Futuro. Maria sentiu um calafrio. Era isso o que queria? Preciso de ar, anunciou levantando-se. Vou com você, ofereceu-se Emiliano. Ela irá sozinha, contradisse Rodrigo. Seu tom não admitia réplica. Você e eu temos negócios pendentes, Ribeiro. Maria olhou para Emiliano com preocupação. Ficarei bem, assegurou ele. Vá. Atravessou o restaurante sentindo os olhares curiosos. O ar noturno a golpeou com uma lufada de jasmim e terra úmida. Caminhou sem rumo até se encontrar frente à galeria novamente. Uma luz tênue brilhava no interior. Luna, a assistente tatuada, saía nesse momento. Procura o mestre? Perguntou ao reconhecê-la. Só precisava caminhar. A jovem a estudou com olhar perspicaz. Se importa de fechar. Preciso ir, mas há algo que talvez te interesse ver lá em cima, segunda porta à esquerda. Sem esperar resposta, entregou-lhe algumas chaves e afastou-se rua abaixo. Intrigada, Maria entrou. Subiu a escada de madeira que rangia sob seus passos. A porta indicada estava entreaberta. Era um pequeno depósito cheio de telas velhas apoiadas contra as paredes. Acendeu a luz. Seu coração deu um salto. Ali, coberto por um pano desgastado, descansava um retrato. Seu rosto, 10 anos mais jovem, sorria da tela. Uma versão idealizada e luminosa dela mesma, com os olhos cheios de promessas. No canto inferior, junto à assinatura, uma inscrição. Para a MF o que nunca pude te dizer. Data,
há apenas 3 meses. Maria contemplou o retrato com dedos trêmulos. A jovem da tela lhe devolvia um olhar que havia esquecido possuir, luminoso, sem as sombras que a ambição e o pragmatismo haviam talhado em seu rosto atual. Como Emiliano podia lembrá-la assim, depois de tanto tempo? Um ruído no andar de baixo a sobressaltou. Passos firmes subiam a escada. Maria! A voz de Emiliano ressoou no corredor. Apareceu na entrada descabelado e com a respiração agitada. Seus olhos passaram dela para o retrato descoberto. Você não deveria estar aqui, murmurou, mas sem verdadeira irritação. Luna me deu a chave. Maria apontou o quadro. Quando você o pintou? Emiliano aproximou-se, as mãos nos bolsos como uma criança surpreendida em uma travessura. Há uns meses. Vi você na capa da revista Arquitetura Contemporânea. Falavam do seu projeto para o novo museu. Mas você não me pintou como naquela foto. Pintei como me lembro de você. Como você continua existindo para mim. Um espaço carregado de eletricidade formou-se entre ambos. Maria deu um passo em sua direção, mas Emiliano recuou. Você deveria ir. Seu noivo deve estar procurando por você. O que aconteceu depois que saí do restaurante? Nada importante. Desviou o olhar. Trocamos opiniões sobre arte e negócios. Emiliano... Bem, ele ofereceu comprar toda a minha próxima coleção, triplicando seu valor. Em troca de quê? De que eu desapareça novamente da sua vida. Definitivamente. Maria fechou os punhos com força. E você aceitou? Disse a ele que este não é um país onde se pode comprar tudo, embora ele pense o contrário. Um silêncio cúmplice os envolveu. Maria aproximou-se do retrato. Nunca entendi por que você foi embora sem lutar. Não combinava com o homem que conheci. Emiliano apoiou-se contra a parede, estudando o chão de madeira desgastada. Não tive escolha. Rodrigo apresentou provas falsas contra meu pai à Polícia Federal. Documentos que o incriminavam por desvio de verbas em projetos governamentais. Sua voz quebrou-se ligeiramente. Meu pai tinha problemas cardíacos. Não teria sobrevivido a um processo judicial, muito menos à cadeia. Por que não me contou? Rodrigo avisou que se eu me comunicasse com você de qualquer maneira, enviaria esses documentos imediatamente. Ele sabia o quanto eu amava meu pai. Maria processou a informação, peças encaixando como um quebra-cabeça macabro. E a carta que encontrei? Uma última tentativa desesperada. Implorei a sua avó que a entregasse quando você estivesse sozinha. Ela prometeu fazê-lo, mas nunca o fez. Agora entendo por quê, concluiu ele com amargura. Rodrigo deve tê-la interceptado de alguma forma. Maria negou lentamente. Não, minha avó jamais conspiraria com ele. Deve haver outra explicação. O telefone de Emiliano vibrou. Verificou a tela com o senho franzido. É Luna. Algo acontece na entrada principal. Desceram apressadamente. Ao chegar ao andar inferior, um cheiro acre os atingiu. Fogo! Exclamou Emiliano, correndo em direção à galeria principal. Uma cortina de fumaça negra brotava da recepção. As chamas já devoravam o balcão e avançavam famintas em direção às obras expostas. Temos que tirar os quadros! Gritou Maria, cobrindo a boca com o braço. Emiliano negou rotundamente. Não há tempo. Saia pela porta dos fundos. Eu chamarei os bombeiros. Não vou deixá-lo sozinho. Um estrondo interrompeu seu protesto. Parte do teto desabou, bloqueando a entrada principal. Maria! A voz de Luna soou do exterior. Há uma criança lá dentro. O filho da senhora da limpeza. Estava dormindo no quarto dos fundos. Emiliano empalideceu. Sem hesitar, lançou-se pelo corredor envolto em fumaça. Espere! Maria tentou segui-lo, mas outra viga caiu, separando-os. Da rua chegavam sirenes e gritos. Maria procurou desesperadamente outra rota e encontrou uma janela lateral. Escalou como pôde e saltou para o beco. Correu para a parte traseira do edifício. Bombeiros e curiosos já se aglomeravam na entrada principal. O fogo havia engolido quase toda a estrutura histórica. Ali! Apontou alguém. Uma figura emergiu cambaleante pela porta de serviço. Emiliano, com o rosto enegrecido e as roupas chamuscadas, carregava um menino de uns 6 anos contra o peito. Paramédicos acudiram imediatamente. O menino tossia, mas parecia ileso.
Emiliano, por outro lado, desabou assim que entregou a criança. Os minutos seguintes transcorreram como um pesadelo borrado. Maria viajou na ambulância, segurando a mão inconsciente de Emiliano, enquanto os médicos lhe colocavam uma máscara de oxigênio. Seus pulmões haviam absorvido fumaça demais. No hospital, as horas se arrastaram com crueldade. Maria permaneceu na sala de espera, ignorando as ligações insistentes de Rodrigo. Perto do amanhecer, uma enfermeira se aproximou. Pode entrar para vê-lo. Está estável. Emiliano jazia conectado a um monitor de oxigênio. Seus olhos se abriram ao sentir sua presença. A criança, sussurrou com voz rouca. Está bem. Só inalou um pouco de fumaça. Já está com a mãe. Alívio visível em seu olhar. A galeria? Maria apertou os lábios. Sinto muito. Não conseguiram salvá-la. Ele fechou os olhos por um momento, absorvendo o golpe. Todas as minhas obras e todo o trabalho de anos. Quem fez isso vai pagar, prometo. Emiliano olhou-a intensamente. Foi ele, não foi? Não tenho provas, mas não preciso delas. Reconheci a colônia francesa dele na galeria, logo antes de o fogo começar. Ele esteve lá. Maria sentiu náuseas. Até onde Rodrigo iria? Ele terá que responder por isso, afirmou com determinação. Não se meta em problemas por minha causa, suplicou Emiliano. Apenas vá, salve sua vida. Maria segurou-lhe a mão. Em seus olhos brilhava uma resolução inabalável. Minha vida já não é a mesma desde que encontrei sua carta. Sua voz embargou. E não vou a lugar nenhum. Um leve aperto de dedos. Olhares que se encontram. Quero ficar, sussurrou ela. O incêndio tornou-se notícia principal. Herói local salva criança de galeria em chamas, proclamavam as manchetes. Jornalistas rondavam os corredores do hospital, tentando conseguir declarações. Maria esquivou-se de outro repórter, enquanto caminhava em direção ao quarto 212. 48 horas haviam transcorrido desde o desastre. O relógio em seu pulso marcava inexoravelmente o tempo. Faltava menos de um dia para seu suposto casamento. Encontrou o quarto vazio. Onde está o paciente? Perguntou alarmada a uma enfermeira que passava. O pintor assinou sua alta voluntária há 1 hora. O quê? Mas se ontem ele mal conseguia respirar. A enfermeira deu de ombros. Insistiu. Contra a recomendação médica, mas não podíamos retê-lo. O pânico instalou-se em seu estômago. Teria ele fugido novamente? Ou algo pior? Seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Maria Fernanda. A voz rouca de Dona Guadalupe, vizinha de sua avó, surpreendeu-a. Seu noivo veio à casa de Soledad. Está revirando tudo, procurando alguma coisa. Diz ter autorização, mas ele não tem permissão nenhuma. Estou indo para aí. Pegou o primeiro táxi disponível. Durante o trajeto, tentou comunicar-se com Emiliano sem sucesso. A incerteza a consumia. O que Rodrigo procurava com tanta urgência? Ao chegar à Gávea, viu o elegante automóvel preto estacionado em frente à velha casa. Entrou sem se anunciar. Encontrou Rodrigo no escritório, rodeado de gavetas abertas e papéis espalhados. O que você pensa que está fazendo? Exigiu da entrada. Ele virou-se sem sobressaltar-se, como se esperasse sua chegada. Procurando o que me pertence. Nada aqui pertence a você. Rodrigo sorriu com condescendência. Querida, você tem 30 convidados internacionais já hospedados no Copacabana Palace. A igreja está decorada. Seu vestido espera em nossa suíte. Você realmente quer o escândalo? Prefiro a verdade. Um suspiro teatral. Esse seu caso com o artista foi um romance juvenil, nada mais. Eu construí seu futuro enquanto ele pintava aquarelas. Você destruiu a vida dele e me enganou durante anos. Rodrigo abandonou sua busca, aproximando-se com expressão calculista. Enganá-la? Salvei você de uma vida medíocre ao lado de um sonhador sem futuro. Veja o que conseguiu ao meu lado. Reconhecimento, conexões, estabilidade. Em troca da minha liberdade. Seus olhares se enfrentaram como espadas. Liberdade? Soltou uma gargalhada artificial. Você era uma menina brincando de ser rebelde. Eu a transformei no que você é. Não, me transformei no que você queria que eu fosse. O telefone de Maria vibrou.
Uma mensagem, Emiliano. Estou bem, precisava ver uma coisa. Te espero onde tudo começou. Onde tudo começou. Sua mente trabalhou freneticamente. A universidade. O café onde se conheceram. Rodrigo notou sua distração. Seu amante requer atenção? Seu tom gélido contrastava com o fogo em seus olhos. Ele não vai mais intrometer-se. Como não puderam ser entregues suas provas falsas à Polícia Federal? Ou como ele não se queimou vivo no incêndio que você provocou? Pela primeira vez, viu desconcerto genuíno em seu rosto. Não sei do que você está falando. As autoridades encontraram vestígios de acelerante na galeria. Incêndio premeditado. Uma acusação grave sem provas, replicou recompondo-se. Típica de um desesperado sem recursos. Maria estreitou os olhos. O que você procura aqui realmente? Rodrigo hesitou um instante. Essa hesitação o denunciou. Cartas, compreendeu ela. Você procura mais cartas de Emiliano. Absurdo. Minha avó guardou a primeira. O que te faz pensar que não conservou outras? Um silêncio tenso. Depois, recuperando sua compostura habitual. Sua avó era uma mulher sensata. Entendia o que convinha à sua neta. Maria atravessou o quarto até a velha escrivaninha. Abriu a gaveta central, usando uma chave que levava consigo. Minha avó guardava aqui seu diário. Nunca o li por respeito. Mas talvez aí encontre respostas que você não quer me dar. A expressão de Rodrigo mudou imperceptivelmente. Não tenho tempo para isso. Te espero em casa. No máximo amanhã devemos aparecer juntos diante de nossos convidados. Após sua partida, Maria examinou o pequeno diário encadernado em couro. As últimas entradas, escritas com letra trêmula, revelavam uma verdade devastadora. Não posso entregar a carta à minha neta. Rodrigo ameaça destruir sua carreira se eu o fizer. Ele tem contatos poderosos que poderiam sabotar todos os seus projetos. Sou covarde ou protetora? Só peço perdão pelo meu silêncio. Lágrimas escorreram por suas faces. Sua avó havia sido mais uma vítima. Um nome no final da página chamou sua atenção. Carmen Ribeiro, a mãe de Emiliano. Por que sua avó a mencionava? Seu telefone tocou novamente. Um número desconhecido. Maria Fernanda Velasco. Sou Carmen Ribeiro. Emiliano me pediu que a contatasse. Seu coração deu um salto. Ele está bem? Onde está? Em nossa antiga casa em Paraty. Pediu para dizer-lhe onde os ipês florescem. Uma lembrança súbita. Seu primeiro beijo sob árvores de ipê em flor, no jardim da casa familiar dos Ribeiro. Uma promessa juvenil trocada entre risos. Quando os ipês florescerem novamente, nos casaremos. Preciso pedir-lhe um favor, continuou Carmen. Emiliano não deve saber, mas estão divulgando um vídeo dele. É falso, mas está causando alvoroço nas redes sociais. Que vídeo? Ele aparece ameaçando um colecionador. Manipularam gravações antigas. Já está afetando sua reputação. Após desligar, Maria procurou na internet. O vídeo manipulado aparecia em toda parte, compartilhado por contas anônimas. A hashtag Faça o Fraude Ribeiro se multiplicava. O golpe final de Rodrigo, destruir publicamente o pouco que restava de Emiliano. A raiva transformou-se em determinação. Tinha que agir. Ligou para sua assistente. Teresa, conecte-me imediatamente com Javier Montes, do jornal O Globo. Mas, senhorita, ele é seu repórter menos favorito, aquele que sempre a critica. Exatamente. Preciso de alguém que não me deva favores, nem tenha medo de publicar a verdade. E depois contate meus advogados. Tenho provas de chantagem e manipulação que quero apresentar. Ao desligar, procurou entre as coisas de sua avó. Encontrou o que precisava. Um envelope velho com as iniciais ER dentro, um anel de prata com uma pequena turquesa. Um presente nunca entregue. Guardou-o no bolso e saiu em direção a Paraty, em direção aos ipês, em direção a uma decisão que já estava tomada. Entardecer em Paraty. O céu ardia em tons acobreados sobre a cidade quando Maria desceu do ônibus. Os sinos da igreja matriz repicavam anunciando o fim de um dia e talvez o começo de algo novo. Em seu telefone, as notificações acumulavam-se sem trégua. A entrevista com Javier Montes
havia explodido como dinamite nos círculos empresariais. Reconhecida arquiteta, denuncia manipulação e chantagem do magnata Rodrigo Mendonça. As ligações de amigos, familiares e colegas ficaram sem resposta. A única voz que desejava ouvir aguardava sob um manto de ipês em flor. A antiga casa dos Ribeiro ficava nos arredores, perto da praia do Jabaquara. Uma trilha bordada de buganvílias conduzia até a entrada. O tempo havia desfocado suas lembranças do lugar, mas o batimento acelerado de seu coração reconhecia cada pedra, cada sombra. Os ipês, majestosos e antigos, exibiam seu esplendor amarelo sobre o jardim dos fundos. Sob eles, sentado em um velho banco de madeira, Emiliano contemplava o horizonte. Ainda levava bandagens no braço esquerdo, testemunhas mudas de seu heroísmo. Ela parou a poucos metros, absorvendo aquela imagem que parecia extraída de um sonho esquecido. «Ainda compõe poemas em sua mente?» perguntou, quebrando o silêncio. Ele virou-se, um sorriso cansado iluminando seu rosto. «Apenas lembranças. Às vezes são mais poéticas que qualquer verso». Maria aproximou-se, sentando-se ao seu lado. Entre eles, o espaço de uma década que começava a desvanecer. «Li a entrevista», comentou Emiliano. «Bastante corajoso denunciar um dos homens mais poderosos do país às vésperas do seu casamento». «Ex-casamento», corrigiu. «Cancelei oficialmente esta manhã». As pétalas amarelas dançavam ao redor deles, embaladas pela brisa vespertina. «Sabe? Minha mãe sempre disse que conheceu meu pai sob estas mesmas árvores», continuou ele, contemplando os ramos floridos. «Acreditava que existia magia neles, que quem se apaixonava aqui amava para sempre. E você acredita nessa magia?» Seus olhares se encontraram, sem barreiras nem pretensões. «Acredito que nunca deixei de te amar. Por isso dói tanto». Maria extraiu de seu bolso o envelope gasto. Abriu-o e mostrou o anel de prata com turquesa. «Encontrei entre as coisas da minha avó. Tem suas iniciais». Emiliano observou-o com espanto. «Dei a ela para que o entregasse junto com a carta. Era meu pedido de casamento. Um pedido que demorou 10 anos para chegar. Quase 11. Um silêncio cúmplice, frágil e poderoso ao mesmo tempo. Maria então tirou a carta original, desdobrando-a com cuidado. «Quero lê-la em voz alta. Completar o círculo». Respirou fundo e começou. «Querida Maria, quando você ler isto já estarei longe. Não espero que entenda, nem sequer que me perdoe». Sua voz quebrou-se ao chegar a certas passagens. Emiliano fechou os olhos, absorvendo aquelas palavras escritas no desespero. Palavras que nunca cumpriram seu propósito até agora. Ao terminar, Maria dobrou a carta e a guardou junto ao coração. «Durante anos me perguntei o que havia falhado entre nós», confessou. «Construí muralhas ao redor dessa dor. Me transformei em alguém que priorizava a segurança sobre a paixão. Rodrigo não me enganou. Eu enganei a mim mesma». Emiliano tomou sua mão com delicadeza. «Todos nos perdemos às vezes. O importante é encontrar o caminho de volta. E se for tarde demais para nós...» Um lampejo de vulnerabilidade cruzou seu olhar. «Talvez devamos descobrir isso juntos». A notificação de uma mensagem interrompeu o momento. O repórter Javier Montes. O vídeo falso foi desmentido publicamente. O técnico que o editou confessou ter sido contratado por Mendonça. Comentários para a edição de amanhã. «Parece que seu ex-noivo enfrenta tempos difíceis», observou Emiliano. «A verdade sempre encontra seu caminho». O telefone vibrou novamente. Desta vez, Luna. «Mestre, não vai acreditar. A comunidade artística se mobilizou. Estamos arrecadando fundos para reconstruir a galeria. Já temos local provisório. Os colecionadores esperam sua nova obra. Quando você volta?» Uma centelha acendeu-se em seus olhos. «Terei que começar do zero», murmurou, mais para si mesmo que para ela. «Todos os meus quadros...» «Nem todos», corrigiu Maria. «O retrato que você pintou de mim sobreviveu, e as obras que guardava em sua casa. Suficiente para renascer? Mais que suficiente». A última luz do dia filtrou-se entre os ramos floridos, banhando-os num resplendor dourado. Emiliano segurou o pequeno anel de turquesa entre seus dedos. Há 10 anos,
sob estas mesmas árvores, eu tinha um discurso preparado, confessou com um sorriso nostálgico. Era pomposo e meloso, cheio de promessas grandiosas. E agora? Agora só tenho a verdade. Seus olhos brilhavam intensamente. Te amei então. Te amo agora. Com mais sabedoria, sem idealizações, mas com absoluta certeza. Ofereceu-lhe o anel, uma pergunta silenciosa em seu olhar. Maria pegou-o, examinando-o sob a luz crepuscular. Não posso simplesmente retomar onde paramos, advertiu com honestidade. Precisaremos de tempo para nos reconstruir, para curar. Temos todo o tempo do mundo. Deslizou o anel em seu dedo. Não como compromisso apressado, mas como promessa de um novo começo. 3 meses depois, a inauguração da galeria reconstruída reuniu toda a comunidade. Renascimento intitulava a exposição principal. No centro, destacava-se um novo retrato. Maria entre ipês, segurando a carta que mudou seus destinos. Emiliano, vestido com elegância simples, conduzia a visita para os convidados. Quando chegaram à obra central, fez um sinal aos músicos. Violinos começaram a tocar enquanto um caminho de pétalas amarelas desdobrava-se até o jardim. Maria apareceu, radiante em um vestido cor de turquesa. Emiliano aproximou-se, tomando suas mãos diante de todos. Prometi esperar o tempo necessário, murmurou só para ela. Mas meu coração é impaciente. Ajoelhou-se provocando suspiros entre os presentes. Você me deixa continuar pintando sua vida todos os dias para sempre? Maria, com lágrimas contidas e sorriso luminoso, respondeu sem hesitação. Sim. 1000 vezes sim. Os aplausos explodiram enquanto se fundiam em um beijo que curava uma década de ausência. Sobre a assinatura do retrato central, uma inscrição brilhava com tinta ainda fresca. Algumas cartas chegam tarde, mas este amor chegou bem na hora. Esta história de cartas perdidas e amores reencontrados tocou seu coração? Adoraria saber de que cantinho do Brasil você nos acompanhou nesta aventura romântica. Leu sob as estrelas como Maria e Emiliano sob os ipês, ou talvez com um café quentinho enquanto a chuva batia em sua janela. Conte-me, alguma vez você encontrou uma carta que mudou seu destino? Ou talvez haja uma carta que nunca teve coragem de enviar. A vida, como esta história, está cheia de segundas chances que chegam na hora certa. Não espere 10 anos para compartilhar seus pensamentos comigo. Algumas histórias nascem no papel, mas florescem no coração do leitor.